Vamos falar sobre o segredo de Thomas Edison. Mas olhe que não é bem aquilo que se calhar está a pensar. É sobre o software por trás do sucesso. Então, vamos diretos ao assunto com uma pergunta que à primeira vista parece super simples. Foi Thomas Edison que inventou a lâmpada? Olha, a maioria das pessoas diria que sim, claro. Mas a verdade é bem mais interessante e, sinceramente, muito mais útil para todos nós. A questão é que a lâmpada, a ideia de uma luz elétrica já existia, só que não funcionava bem. As primeiras versões queimavam em poucas horas, eram praticamente inúteis. E é aqui que entra a verdadeira genialidade de Edison. Não foi tanto ter a ideia do zero, mas sim a persistência, a teimosia quase, para encontrar o material certo, o tal filamento de carbono, que a fizesse funcionar. Ele não foi o inventor do nada, foi o inovador que pegou numa ideia e a tornou real para o mundo. E isto leva-nos à grande questão, não é? Se não foi um momento eureka, de um gênio solitário, então de onde veio o sucesso dele? Qual era o método? Qual era, afinal, o segredo? Bem, a resposta pode estar numa metáfora muito poderosa do livro de Stephen Scott, a ideia de que é preciso reprogramar a nossa mente, instalar um novo software para o sucesso. Pensemos nisto assim. O cérebro humano é o hardware mais potente que existe. Ponto. Mas muitas vezes ele vem com um software pré-instalado, um programa que nos ensina a ser cautelosos, a ter medo de falhar, a ficar pela mediocridade. Pessoas como o Edison, bem, elas operavam com um sistema operativo diferente. Um que elas próprias instalaram, de forma consciente. E qual é a primeira grande atualização a esse software? É a forma como se olham para os objetivos, a forma como se definem metas. É o que se chama de apontar à lua. E atenção, isto não é só sonhar alto, é um processo, uma estratégia deliberada de definir metas que parecem, bem, impossíveis. E isso obriga a pensar de uma maneira completamente diferente. E é aqui que está a grande diferença. A maior parte de nós aprende a definir metas seguras, realistas, para não nos desiludirmos. Mas os super-realizadores, as pessoas que realmente mudam as coisas, fazem exatamente o contrário. Eles definem um objetivo tão absurdo como, sei lá, criar uma lâmpada que dure centenas de anos, que os métodos normais simplesmente não servem. São obrigados a inovar, a inventar um novo caminho. O que nos leva à segunda atualização do software. E esta, se calhar, é a mais importante de todas. Mudar completamente a nossa relação com o fracasso. Mas antes de voltarmos a Edison, olhamos para este exemplo bem mais recente. Imaginem só este currículo. 9 empregos em 6 anos. Um festival de desistências, negócios falhados, despedimentos. Parece o percurso de alguém que vai ter sucesso? Pois, este era o currículo do autor do livro, Stephen Scott, antes dele começar a aplicar estas estratégias. É um lembrete muito forte de que o fracasso não é algo que acontece só